Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos com os principais acontecimentos que pautam os mercados de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e hoje temos uma edição especial do Falando de Mercado. Chegamos ao 100º episódio do nosso podcast em português. E para fazer esse episódio especial, a gente decidiu trazer um tema que toca todos os setores que cobrimos na Argos no Brasil, que são as eleições presidenciais. Estamos há pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições presidenciais, temos 2 candidatos que lideram a disputa com larga vantagem sobre os demais candidatos. Então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o principal candidato e o atual presidente Jair Bolsonaro também como seu oponente. Então, a ideia é discutir nesse episódio especial do Falando de Mercado quais seriam os impactos para os setores que cobrimos aqui de commodities do resultado da eleição presidencial. E para isso eu tenho 3 convidados muito especiais aqui comigo hoje. Conrado Mazzoni, que é o editor assistente do Argos Brasil Combustíveis, vai falar um pouquinho sobre esse setor com a gente. A Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia da Argos no Brasil. E a Flávia Booni, que é editora de Grãos e Fertilizantes da Argos aqui no Brasil. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E eu queria começar com você, Conrado, porque se tem um assunto que dominou a pauta econômica ao longo desse ano e que tende a dominar a pauta política também, é preço de combustíveis, né? A gente viu diversos reajustes ao longo do ano, a maioria deles para cima, né? Recentemente é que a gente tem visto algumas reduções de preço no diesel, principalmente, mas isso trouxe muita polêmica sobre a discussão de política de preços da Petrobras, o impacto disso em tudo. Tivemos trocas de CEO da Petrobras. Foi um ano bastante conturbado no que diz respeito a preços de combustíveis. Queria que você começasse falando um pouquinho. Como é que está esse cenário hoje? Qual é a discussão em termos de campanhas políticas hoje? A gente tem os 2 principais oponentes, que são o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, são os principais candidatos e que mostram aí nas pesquisas como os favoritos nessa corrida presidencial. Dá para dizer o que cada um deles pretende fazer com política de preço de combustível, caso um ou outro vença? Claro, vamos lá, vamos começar por combustíveis, né? Eu que venho de uma cobertura de mercado financeiro, de acompanhamento de finanças, eu sempre me impressiono o quanto que a política influencia na formação de preços de combustíveis, né? E nesse ano, como você falou, a gente vem, se pegar já desde o fim do ano passado, com a saída da pandemia, a volta, o pessoal voltando a circular, voltando o transporte a acontecer, a gente já vinha num cenário de inflação, havia uma expectativa de que as cadeias de suprimento iam se ajustar com as pessoas de volta às atividades, mas isso não aconteceu. E a gente teve no meio do caminho a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Então foi um negócio assim muito complexo, muito volátil, e isso impactou bastante aí o petróleo, que é a matéria-prima principal aqui de 2 preços que a gente acompanha muito de perto ali na Argos, né, no Argos Brasil Combustíveis, que é o diesel e a gasolina. Então, desde que aconteceu esse movimento, a gente tem aqui a Petrobras com uma posição dominante no mercado. Então ela atua desde a exploração e produção até a venda disso, da refinaria até a distribuição. Então ela tem um papel e um peso muito relevante aqui na formação desses preços aqui no mercado. Então, obviamente, no meio político, a crítica, a pressão, ela foi muito grande. Tanto do governo atual, o governo Jair Bolsonaro, quanto da oposição, os candidatos à oposição aí na corrida presidencial e até mesmo dentro do Congresso, de outros poderes aí da República, né? E a Petrobras, ela segue uma política de preços de importação. Então, ela acompanha os preços internacionais, não sei se isso é claro para todos, mas basicamente o Brasil ele tem um déficit de diesel e gasolina, então a gente precisa importar esses combustíveis para o nosso abastecimento e por isso o mercado interno tem que ser atrativo. Então não dá para o preço aqui ser muito baixo, senão você não consegue incentivar a importação desse produto para abastecer o mercado. Então existe uma razão de ser para desde 2016 a Petrobras aderir a essa política de preços de importação. E aí existem muitas críticas, se ela acompanha 100% do tempo a tendência do petróleo, porque esse preço de paridade de importação ele leva em conta o preço de referência lá fora, que é o petróleo,
leva também uma taxa de câmbio e outros fatores. Então existe uma crítica de quando ela começa a fazer esse reajuste, a partir de quando sobe o petróleo, ou quando ela começa a baixar o preço, fazer um reajuste para baixo, quando o petróleo alivia, que é o cenário que a gente vem vivendo aqui nas últimas semanas. Então isso é alvo de muitas críticas e muitos comentários. Um dos principais candidatos aí à presidência, né, o ex-presidente Lula, ele vem falando em discurso já há algum tempo a questão de abrasileirar o preço dos combustíveis. Inclusive, nas diretrizes do plano de governo, está escrito ali de fato esse termo abrasileirar, que não tem muitos detalhes. Era isso que eu ia te perguntar, o que isso quer dizer na verdade? Exato, né? A gente está falando de não ter paridade de política de paridade de preço internacional? Pois é, assim, dá para... Provavelmente está implícito ali, baseado em discursos que a gente já ouviu de gente ligada ao PT, à campanha do presidente, que ele poderia incluir, além do câmbio, além do preço de referência lá fora, um custo de produção. Então, se pegar, por exemplo, hoje o preço de referência lá fora, o petróleo tipo Brent está $100. A Petrobras, para explorar e entregar esse produto na sua refinaria, estaria por volta de uns $45 e $50 esse preço de custo. Então, passaria a entrar nessa equação esse preço de custo, e aí, obviamente, você teria ali um certo alívio em um cenário de alta de preços, então você não reajustaria tanto assim, você controlaria, seguraria um pouco um reajuste mais firme que, eventualmente, o cenário internacional demandasse. Então, esse seria um caminho que poderia ser esse abrasileirar o preço de combustíveis. Agora, sim, é importante destacar que a Petrobras, por conta de dificuldades e problemas que ela passou no passado, então coisas de corrupção, de má gestão, ela blindou bastante a política dela. Então você teve o advento da lei das estatais, que blindou muitas das decisões de governança, de indicação de conselho, a própria percepção da sociedade também, que era a Petrobras uma empresa bastante endividada e hoje ela é uma empresa que vem gerando resultados recorde. Então haveria alguma dificuldade de você fazer uma manobra muito acentuada nessa política de preço. Então, com as fontes que a gente conversa no setor de combustíveis, o pessoal até entende que, no caso de se der Lula, pode ter alguma interferência, alguma mudança, algum ajuste nessa política de preço, mas nada muito acentuado, nada que vá mudar uma tendência de, quando está subindo lá fora vai ter que acompanhar, ou quando está descendo vai ter que baixar, porque, como eu falei, o Brasil depende de importações para o abastecimento nacional. Tem um outro ponto que é importante. A Petrobras, ela tem como principal acionista controlador o governo. Então, quando ela lucra bastante, ela divide isso em dividendos, em proventos aos acionistas, e aí recebem não só os investidores daqui, como os investidores lá de fora, mas também o próprio governo. E esse é um dinheiro, um recurso muito importante numa situação de contas públicas, aí numa situação bem delicada. Então, se você vai interferir na política de preços, você também vai ter um impacto aí na lucratividade da empresa e você deixa de ter esse recurso que te ajuda a fechar as contas ali da União. E tem um outro aspecto, naturalmente, que quando você imagina de intervenção em preços, qualquer coisa de controle, o mercado ele tende a reagir negativamente. Então, você vai ter o dólar subindo, você vai ter menor apetite de investidores, e isso vai, no fundo, também encarecer as importações. Então, você vai melhorar aqui o preço de importação no sentido de deixar ele um pouco mais baixo, só que o dólar vai subir e você vai ter que, outros agentes privados vão precisar importar esse diesel, essa gasolina para abastecer aqui internamente. Aí pode-se dizer, mas aí num governo Lula, a Petrobras ela passa a importar mais, passa a ser mais ativa em refino, a gente pode tratar disso mais adiante, mas enfim, não é um contexto tão simples como uma canetada que você muda esse tipo de coisa. Então eu acho que independentemente se der Lula ou se continuar Bolsonaro, eu não vejo nenhuma mudança drástica em relação ao preço de importação. E a continuidade do governo Bolsonaro, que a gente vem observando até pelas declarações do ministro da Minas e Energia, Adolfo Saxida, é que não vai mexer na questão do preço. Eles estão buscando indicar nomes para o conselho, eles estão buscando, houve mudanças de CEO, a gente está aqui no quarto diretor-presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, mas a política de preços passou por um teste de fogo. Então, talvez no caso do Bolsonaro, o pior já ficou,
que a gente Não teve... precisaria fazer nada mais urgente agora. Exatamente, a gente já teve o petróleo a $140, a gente está agora na faixa de $100, a gente pode falar um pouco aqui adiante depois, perspectiva para petróleo e para diesel, mas o fato é que assim, no caso do governo Bolsonaro, já teve um cenário muito caótico e não houve uma interferência direta em relação a preço. Então eu acho que no caso do Bolsonaro, a tendência é que qualquer situação de alta de preços de combustíveis seja endereçada por meio de alguma mudança de imposto. Então, ele já deu uma declaração de que ele está negociando junto à equipe econômica para que sejam mantidos a isenção de impostos federais na gasolina. Pode incluir algum tipo de política assistencialista, de bolsa diesel para os caminhoneiros, que é uma categoria muito próxima aí do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que vai ter algumas distinção em relação a Lula e Bolsonaro na continuidade ou na volta de uma alta mais forte aí dos combustíveis no ano que vem. Já vou voltar em você para falar um pouco mais de Petrobras, mas eu antes queria agora mudar o foco para a Flávia Pierre. Flávia, eu queria entender um pouco o que já aconteceu no mercado de gás nesse ano. Então, a gente viu um mercado que abriu oficialmente em janeiro desse ano. Algumas coisas já evoluíram. Então, eu queria um pouco que você desse um panorama para a gente. O que de fato já evoluiu nesse mercado até agora e o que a gente pode esperar. A gente está há pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições. Então, o que a gente pode imaginar em termos de política para esse setor, seja Bolsonaro, seja Lula, o novo presidente do Brasil? Perfeito, Camila, obrigada, por a gente estar aqui. Então, eu vou dividir aqui nossa conversa nas duas áreas de cobertura do meu relatório, que é o Argus Brazil Gas and Power. Vamos começar pelo gás natural. O gás natural é muito interessante porque, na verdade, ele não tem essa pressão, esse pulso tão quente da sociedade, de pressão política em cima dele. Porque o gás natural, a gente está falando aí, não é o GLP, não é o gás de cozinha, mas sim o gás que serve como insumo para a produção industrial ou para a produção de fertilizantes, Flávia? Sim. Então, uma pressão tão forte aí, um setor que necessita muito do gás natural. Então, em primeiro lugar, é um setor assim que não fica tanto nas manchetes, como o setor do Conrado, que influencia tanto aí para transportes, etc. E o que vem acontecendo no setor de gás natural aí, nos últimos 5 anos e que agora, esse ano, em 2022, realmente cristalizou e ocorreu, que é a abertura do mercado, a liberalização desse mercado. Então, a gente tem que lembrar que esse mercado era um mercado totalmente monopolista. A Petrobras participava desde a produção e exploração do petróleo e do gás natural, ali no poço de gás natural, e trazia o gás, então, em todas as suas etapas da cadeia. Trazia pelo gasoduto de escoamento, ali que vem do campo offshore até a terra, tratava esse gás, numa UPGN, numa unidade de gás natural, depois vendia nos gasodutos, passava pelos gasodutos, e depois vendia na distribuidora, que a Petrobras era sócia das distribuidoras estaduais de gás natural, canalizado. E aí, desde 2016, então na época do presidente Temer, teve-se a ideia de que a Petrobras não mais participaria de todos os elos da cadeia, que ela iria focar muito mais na área de produção e exploração de petróleo. E isso tem tudo a ver com o momento que a gente vai viver agora, então deixo para dar daqui 2 minutos. E assim foi, desde 2016, com a iniciativa Gás para Crescer, até o ano de 2021, em abril de 2021, quando foi aprovada a nova lei do gás. E essa lei é uma lei que diz, então, que você precisa ter diversos elos na cadeia, que você não pode ter a mesma empresa em mais de um elo dessa cadeia, Uma empresa ela não pode participar da exploração e depois transportar. E qual é o objetivo disso, Que você tenha competição, que você tenha mais agentes participando nos diversos elos da cadeia e com competição, que você possa ter melhores preços, mais oportunidade para quem quer comprar o gás, Um consumidor vai querer mais prazo, outro vai querer preço menor, outro vai querer mais locais de entrega. Enfim, como todos os produtos aí da nossa economia, com mais competição, mais oportunidade. Então, o momento do mercado de gás, é um momento muito interessante, porque é a primeira vez que agora tudo isso começa a acontecer. Então, a gente começa a ter, desde janeiro para cá, a gente tem já quase 10, 2 mãos aí de fornecedores de gás natural, além da Petrobras. Então, veja, saímos de um grande, gigante, mamute, para 10 empresas menores, com menores volumes, com novas políticas de comercialização, No transporte, a gente tem 3 empresas de gasodutos, então não é mais só a Petrobras. E mais recentemente, aí agora no meio do ano, a gente teve a venda das distribuidoras de gás da fatia que pertencia à Petrobras, da Gaspetro.
Então, agora nós também temos novos agentes participando da área de distribuição de gás. Para levar, então, contei o que foi, né? Contei até onde viemos. Obviamente, esse momento de abertura, como é que o mercado de gás natural esperava estar nesse momento, né? Poxa, eu queria um barril de petróleo a 80, a 70, e aí, poxa, vou ter um monte de oferta, combustível a preço bom, né? A abertura super fértil. Mundo ideal. O mundo ideal, não é mesmo? Aí com o Mercado Livre eu vou poder comprar de quem eu quiser e tal. Só que aí aconteceu um problema, né? Guerra da Ucrânia, né? A invasão russa. E aí, claro, isso tem pressionado muito, tem dificultado, porque se fosse muito mais barato, veja, eu vou assumir um risco, né? Vamos imaginar que eu sou um comprador de gás, um grande usuário de gás. Eu vou correr um risco, eu vou deixar de comprar da minha distribuidora para migrar ao Mercado Livre, para poder comprar de qualquer distribuidora e não só mais da minha distribuidora local. Isso vai ter um risco, eu vou ter que aprender a trabalhar nesse novo mercado, né? O meu comprador de gás vai ter que saber que ele vai ter vários contratos, vai ter que gerir esses vários contratos. Então, se o preço desse insumo tivesse mais barato agora, eu posso até errar alguma coisa, né? Posso até ter uma penalidade ali, porque não cumpri o volume que eu tinha que tirar, ou passei o volume que eu tinha que tirar. O risco financeiro seria menor. O risco financeiro seria melhor, eles estariam mais dispostos a mergulhar de cabeça nesse Mercado Livre. Mas é claro, não é esse o cenário. Nós temos um cenário de petróleo com preço alto e o gás natural, ele é muitas vezes indexado ao preço do petróleo. Então, o preço do petróleo influencia muito o preço do gás natural aqui no Brasil também, porque os poços de petróleo estão juntos com o poço de gás natural, então os preços dessas duas commodities estão interligados. Mas o que o mercado percebe, né? Que o que foi feito, a palavra que agentes do governo, por exemplo, usam é a palavra catraca. Você passa de um lado, você não consegue mais voltar. Então, coisas que foram feitas, né, que foram aprovadas e que o mercado de gás... Então, tudo bem que eu não tenho aquele preço que eu queria, não posso mergulhar de cabeça, porém, vamos olhar o lado positivo, né? Nós temos uma lei aprovada, então isso, claro, traz segurança jurídica, né? A lei do gás foi aprovada em abril de 2021. Nós temos um TCC no CAD, né? Um termo de ajustamento de conduta do CAD, no qual a Petrobras tem a obrigação, se comprometeu a sair de algumas dessas atividades, desverticalizar a sua operação, abrindo espaço para outros concorrentes. Então, isso também dificulta um pouco da Petrobras voltar, né? Outra coisa das catracas. A Petrobras se desfez de muitos ativos. Então, assim, não é uma coisa, eu quero sair, mas não tô, e aí se mudar o rumo político, se mudar o vento... Não, é só voltar, é só uma decisão política ali, uma decisão administrativa da empresa. Não é só voltar. Não é só voltar. A Petrobras, de fato, se desfez desses ativos, né? Então, para amarrar aqui com o que a gente pode esperar, né, nesse setor... de fato, o mercado começa a abrir ainda com dificuldades, como principalmente, quais são as dificuldades hoje, né? Veja, a gente veio fazendo essa liberalização no sentido do fluxo do gás mesmo, né? Começamos com a Petrobras abrindo espaço para outras empresas, o transporte, a produção nas UPGNs, né, o processamento do gás, o refino do gás, também hoje outras empresas podem participar dessa atividade e pagam para utilizar essas facilidades. Então a gente veio se liberalizando upstream, né, no sentido upstream, e agora nós estamos ali então nesse momento do relacionamento mesmo da distribuidora com o cliente. Então agora a gente precisa ter mais leis estaduais, um ajustamento das regulações, tanto federais pela ANP, pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis, como também das agências estaduais, né? O gás natural, diferentemente da energia elétrica, é regulado por estado, né? A Constituição define que é uma concessão estadual. Então, a lei estadual é muito importante também nesse caso. Qual é o limite de gás que você tem que consumir para ser consumidor livre, regulações mesmo, como é que é a sua relação com a distribuidora. Então, os próximos passos. A gente precisa conseguir, né, ver essa relação das distribuidoras se tornando um pouquinho menor, um pouquinho menos preponderante perto do seu cliente industrial, consumidor de gás,
para que o consumidor consiga começar a firmar novos contratos, tá? E isso é uma relação que não depende muito de governo federal, é importante lembrar disso, não está diretamente relacionada ao governo federal, né? Claro, temos que observar se num eventual governo, né, uma mudança no cenário político hoje, para um governo talvez um pouco mais desenvolvimentista, um pouco mais que queira participar das atividades estatais, a gente pode ver a Petrobras talvez tentando não sair tanto dos contratos que ela tem, principalmente os contratos de fornecimento de gás no mercado atacadista, né? Ou seja, da Petrobras para a sua distribuidora. Pode ser que a Petrobras queira manter maior posição nesses contratos. Hoje a ideia é não, eu quero cada vez mais dar mais espaço para outras petroleiras menores, etc. Então isso pode ser mudado, mas como a gente falou, são catracas. Muito dificilmente dá para você desfazer completamente e acho que isso é importante. Por outro lado, desafios do setor, né? O que a gente tem que é muito necessário que o setor de gás pense agora? O setor de gás, ele é canalizado. A gente precisa de gasodutos para levar esse gás, né? Claro, temos possibilidade hoje small scale, gás comprimido, GNL small scale. Dá para você colocar gás, comprimir ou liquefazer, colocar numa carreta, pegar o combustível do Conrado, né? O diesel aqui do Conrado e levar esse gás de diesel. De caminhão com diesel para o seu consumidor final. Mas o gás natural notadamente, um setor que depende de gasodutos. E agora nós estamos chegando num momento muito crucial que o setor precisa de mais escoamento de gás natural. Novas rotas de escoamento de gás natural para trazer o gás dos campos de petróleo, principalmente no pré-sal, né, offshore, no mar, e trazer para a terra esse gás. Com mais gás chegando na terra, mais oferta de gás, possivelmente podemos ter melhores preços, uma maior competição entre os agentes, né? Um preço mais competitivo para o cara que vai fazer fertilizante ou para o cara que vai fazer vidro, né? Então, nós precisamos de investimento em infraestrutura. Eu acho que isso vai ser chave. Esse é o grande gargalo do Brasil, né? Na verdade, se a gente for falar em qualquer um dos setores que a gente está tocando, todas as áreas, a gente esbarra na questão de logística, de transporte, de infraestrutura de uma maneira geral. Até aproveitando esse tema, se tem um tema que também é uma área que é bastante dependente da logística, é a área de fertilizantes e de grãos, né? A distribuição desses produtos no Brasil, ela é feita basicamente de maneira rodoviária, dependente aí do preço do diesel, né, Conrado? Mas eu queria que você desse um pouco de panorama, Flávia. Eu vou antecipar um pouco a pergunta, na verdade eu vou trazer um pouco outro cenário. O governo Bolsonaro lançou, no início desse ano, há alguns meses, ele lançou um plano nacional de fertilizantes. O mercado de fertilizantes, o Brasil é totalmente dependente da importação, cerca de 85% do que a gente consome hoje de fertilizante no Brasil a gente importa. E existe um plano nacional de fertilizantes para reduzir essa dependência de 85% para em torno de 40% até 2050. Então, juntando um pouco o tema de logística com um plano nacional de fertilizantes, porque reduzir essa dependência passa por tudo isso, já foi feito alguma coisa nessa direção? Assim, a gente já está caminhando para reduzir essa dependência da importação? Não. A resposta bem direta é não. Na verdade, sim, esse plano foi lançado em março, né, deste ano. Inicialmente, o estudo que levou a esse plano, ele falava em reduzir para 60%. Mas antes de ser realmente lançado o plano, aconteceu a crise na Ucrânia, e aí veio todo o desespero de não vamos ter fertilizante, o que vai acontecer. Até porque boa parte desse fertilizante vem da Rússia, né? Sim, a Rússia é um grande exportador de fertilizante para o mundo e para o Brasil, inclusive, né? Então, no meio dessa dúvida, o plano ficou ainda mais ambicioso, e aí ele veio com esse objetivo de reduzir para 40%. Mas a verdade é que o plano, embora ele fale muito em incentivar a exploração, porque, né, para obter fertilizantes fosfatados e potássio, é por meio de mineração, né? Ou incentivar aí a expansão de empresas para a produção de ureia, só que isso a gente esbarra no gás natural, né? Então, ele fala muito disso, mas ele não traz ações práticas. Tá. E a verdade é que nada foi feito, assim, ou pouco, vamos dizer que muito pouco. A única coisa que foi feita até agora, pelo que eu converso com o mercado, foram conversas, né, a Embrapa indo conversar com agricultores para educar no sentido de
incentivar mais estudos de solo para poder diminuir o uso. Nada que leve a aumento da nossa produção, e sim diminuir o uso. O que é factível em alguns casos, realmente, mas também é difícil mensurar o quanto, de fato, se for realmente reduzido o uso de fertilizante, o quanto, de fato, é por causa desse plano ou o quanto já vinha sendo feito. Porque a gente já vinha de um cenário de preços altos, preços muito voláteis. Então, já se falava muito em otimizar o solo, para poder usar menos, principalmente aí, potássio e fosfatados. Não dá para fazer tanto isso no caso da ureia, porque ela não é absorvida pelo solo. Mas então, na verdade, a única coisa que foi feita foi isso. Né? Foi promover mais estudos de solo para poder otimizar o uso desse fertilizante, o que é óbvio, é bom, né? Porque afinal gera economia, né, para o produtor, mas não diminui a nossa dependência de importação. A gente continua dependendo da importação. E aí é um grande problema, porque aí a gente vai entrar em muitas questões. Então, vamos lá. Primeiro, na questão da produção, a gente tem, aí voltando até para a Flávia, né, o gás natural. A gente tem, a matéria-prima, né, mais importante para a produção dos nitrogenados, e é um desafio, né? E o próprio plano deixa claro que o objetivo de crescimento da produção de ureia e de outros nitrogenados no Brasil esbarra em como vai andar a abertura desse mercado, a oferta do gás natural. Então, esse é um dos desafios de aumentar a produção. No caso dos fosfatados e de potássio, o outro problema é mineração. Então, são projetos muito longos, né? Então, projetos que, para começar, vão levar o quê? No mínimo 5 anos, em fases de estudo, avaliar o desenvolvimento da mina, o seu potencial produtivo. Então, assim, nada que realmente seja rápido de se fazer, né? Tanto que o plano é até 2050, mas que também, para chegar lá, alguma coisa precisa ser feita. E não existe nenhum plano concreto para isso. Eu conversei com algumas empresas que já estão no mercado e que poderiam ter interesse até em expandir. E eles falam que desde o lançamento do projeto nada foi feito, assim, não teve nenhuma conversa com o governo para que... não se formou um grupo de estudos, nada parecido. Nada, para poder realmente incentivar, né? Medidas de governo, como o governo poderia atuar nisso? Por meio de, estudos, né? Criar grupos de estudos, incentivo fiscal, financiamento. Não foi feito nada nesse sentido até agora. E também é um momento muito delicado, né? A gente falou, os preços aí muito voláteis, com crise na Ucrânia. Então, enfim, é também um momento que poucas empresas talvez teriam tanto apetite, né? E no caso da mineração desses produtos, esbarra também mais um problema, principalmente no caso de potássio, né? A qualidade desse produto que a gente poderia ter aqui. Provavelmente seria um custo muito alto para explorar esse produto, que chegaria com uma qualidade inferior ao que se tem hoje de grandes produtores, como Rússia e Canadá, por exemplo, né? Então, são coisas muito difíceis. Nesse cenário, o que é muito importante de olhar relações internacionais, porque a gente não vai diminuir essa Era exatamente isso que eu ia falar. Assim, quando a gente fala de política de governo, a política externa de um governo, né, que tange todas as áreas que a gente está tratando aqui, a política externa de um governo é fundamental, especialmente num setor tão dependente de importação, ou seja, as relações internacionais. Você ouve do mercado alguma coisa em relação a candidato, seja Lula, seja Bolsonaro, se eles veem uma diferença de abordagem de política externa no que diz respeito a isso? Nesse caso, as pessoas que eu converso, esse mercado como um todo, espera atitudes muito parecidas. Porque os nossos principais fornecedores são países com os quais a gente tem um relacionamento e não teve realmente problemas de relacionamento internacional, nem com o governo mais de esquerda, nem com o governo mais de direita. A gente nunca teve problema e não se espera nenhuma mudança neste sentido. Então, o mercado está muito tranquilo neste ponto, de que as relações vão ser as mesmas, independente de quem seja o governo. Então, aí não se vê muita diferença. O que se espera é que elas sejam incentivadas, que elas sejam ampliadas, né? Então, para evitar, por exemplo, num momento de crise como que a gente teve esse ano, para que a gente possa já antecipar isso e ter sempre um bom relacionamento para garantir que o Brasil seja a prioridade no fornecimento desses produtos.
por parte desses países. Mas isso o mercado não vê como um governo Lula ou um governo Bolsonaro vai ser melhor ou pior. Não tem muito essa diferença. É um pouco indiferente. Porque não são países que um governo mais para a esquerda não conversaria, ou um governo Bolsonaro não conversaria, não tem muito essa visão. A diferença está realmente na questão de investimento de exploração. Aí, talvez, embora ninguém acredite que isso vá avançar muito, né, não se espera um avanço realmente grande, até porque é tudo muito demorado, e quem tem interesse em fazer investimentos em coisas mais longas, né, mais difícil isso, mas neste caso, aí talvez o mercado tenda a achar que um governo Bolsonaro possa facilitar algumas liberações, porque aí a gente está falando de mineração, então tem toda a questão ambiental. Liberações ambientais. Exatamente. Então aí há essa crença de que talvez um governo Bolsonaro possa ser mais rápido, não necessariamente que vá de fato acontecer, né? Porque, como eu disse, até agora nada aconteceu, conversas estão aí paradas, não avançou em nada, e é tudo muito lento. De qualquer forma, o que acontecer, mesmo num governo que possa fazer essas liberações de forma mais ágil, elas ainda assim não seriam realmente rápidas, né? Nada aconteceria de um dia para o outro, tudo ainda assim seria muito devagar. Mas essa eu acho que é a grande diferença. Interessante. Flávia, eu vou voltar em você, porque agora eu queria falar um pouquinho de energia elétrica, né? A gente viveu uma crise hídrica muito severa no ano passado, e isso tende a entrar, provavelmente, nas pautas dos candidatos à presidência. Assim, qual é a matriz energética que nós vamos buscar no Brasil, como é que nós vamos trabalhar com fornecimento de energia elétrica, planejamento em relação a isso. Aliás, acho que planejamento é um pouco palavra-chave, né, Flávia? Olha, tá anotado aqui no meu papel, Camila. Planejamento e política pública foram duas coisas que eu peguei aqui também, ouvindo a Flávia, ouvindo o Conrado, mas assim. Então, vamos lá, né? Energia elétrica. Se eu comecei falando sobre o gás natural, falando, não tem uma pressão assim no cangote do formador de política pública, porque é o industrial, né? Então, claro, o grupo de associações, os grupos de interesse, né? Obrigada. As associações, né, claro, estão fazendo sim esse trabalho, né, nos bastidores, no Congresso, mas não tem o consumidor, né, que pega a conta ali do gás, não é esse cara que está pressionando. Já no caso da eletricidade, Bate no bolso direto de todo mundo. Bate no bolso direto. Quem aqui, né, assiste, acompanha aqui, estava ouvindo o nosso podcast, com certeza lembra das contas de luz ali, de agosto, setembro do ano passado, de 2021, né? Bandeira tarifária. Então, vamos lá. Esse assunto, sim, é um assunto super sensível, né? E que acho que planejamento é, sim, o foco nesse caso. Então, o setor elétrico, qual o momento do setor elétrico? Diferentemente do setor de gás natural, é um mercado que está aberto, liberalizado há 20 anos, né? Então, a gente tem o mercado livre, funcionando, grande, né? As grandes indústrias. Nós, pequenos consumidores aqui com a nossa conta de luz, ainda não podemos escolher livremente o nosso fornecedor de energia elétrica. Mas, basicamente, todas as indústrias, né, os grandes consumidores, compram energia elétrica, não tem uma continha de luz, compram energia elétrica diretamente dos geradores ou de comercializadores. Mas nós passamos por um novo momento agora que o mercado de gás vai dar um novo salto, se tornando aberto e livre para toda e qualquer pessoa. Então nós já temos regramento, nós já temos lei aprovada dizendo que sim, dentro de um prazo, que aí sim, qual é esse prazo, mas daqui 8 anos, daqui 10 anos, que nós vamos ter, todos nós aqui poderemos escolher livremente o nosso provedor de energia elétrica, e aí vai ser que nem nosso celular, né? A gente vai poder escolher, de repente eu vou escolher um que eu gosto mais, ou porque ganha um app de música junto, né? Vai ser assim. Só que para poder fazer isso, a gente precisa alterar um montão de regramento que tem por trás. Um dos grandes problemas, né, questões do nosso setor elétrico são os subsídios. São as contas que nós pagamos, uma fatia da conta que a gente paga, que é uma grande conta mesmo. Cada um contribui um pouco para pagar por termoelétricas que vão dar segurança para o sistema, que ela é mais estável, mais segura, caso falte água ou caso a gente tenha o vento, né, não está num momento bom, parou o vento ali no dia, você tem que ligar uma térmica. Só que até hoje, no nosso regramento, como é construído até agora,
esses pontos, né, eles são pagos por nós, consumidores regulados, os consumidores da continha de luz. O pessoal que está com o contrato bilateral, comprou energia diretamente, em alguns casos eles não pagam por esses atributos da conta de luz, né? Segurança. E aí é isso que o governo está fazendo agora. Como que eu vou redistribuir esses subsídios, esses gastos que estão na conta de luz e que hoje em dia só o consumidor regulado paga? Existe um projeto de lei que está para ser aprovado, né? Já chegou muito perto de ser aprovado e depois não teve acordo no Congresso, né? Que é o PL 414, o Projeto de Modernização do Setor Elétrico. Então, ele endereça essas questões. Como que nós vamos fazer para pagar por contratos antigos, contratos legados que as distribuidoras têm e que agora teriam que ser redistribuídos, porque cada um de nós, né, a gente vai começar a ver vantagem e não estar mais na distribuidora X ou Y e tchau, distribuidora, vou comprar de outra. E ela vai ficar com o pepino na mão, então ela precisa endereçar como é que isso vai ser feito. Esse projeto é um ponto interessante para a gente trazer, então, jogando para frente. Precisamos fazer, todo mundo quer, é consenso, até custos. Os próprios consumidores livres já assumiram. Não, eu sei que eu vou ter que assumir algum custo aí, não vai dar para ficar nesse mar de rosas aqui. Eu vou ter que pagar um pouquinho a mais, porque vai ter que distribuir. Mas depende de Congresso, Camila. Era o que eu ia falar. E dependendo de Congresso, a história pode mudar completamente. A todo minuto, né? Então, veja, neste ano do governo Bolsonaro ainda, e que ele tem um trânsito muito importante ali, o Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, ele tem esse trânsito, é um apoiador, é um aliado. Mesmo assim, não se conseguiu aprovar ainda esse projeto, né? Mesmo com todos os grupos de interesse fazendo pressão, né, e levando essas pautas ao Congresso. Então, veja, a relação com o Congresso é uma coisa muito importante. E aí, a gente tem que pensar, então, também como é que vai ser o novo governo. Não vai bastar a gente ter um governo novo, né, com propostas, com vontade de mudar alguma coisa, se a gente não tiver uma boa articulação no Congresso. Eu acho que isso vai ser importantíssimo. Pelo lado do planejamento, vou fazer voltar um passinho aqui, voltar uma casa no nosso jogo de banco imobiliário aqui da brincadeira. A gente estava falando de planejamento, né, e eu acho que isso vai ser muito importante que o novo governo, que o novo presidente apresente, né? A gente conhece aí, olhando de fato, para essa conversa aqui, eu fui recuperar o plano de governo do Bolsonaro lá de 2018. Fui recuperar o que ele falava de energia elétrica, né? Ele prometia um choque liberal, né, e facilidades no licenciamento de PCHs, por exemplo. Isso era uma das promessas de campanha de Bolsonaro em 2018. Infelizmente, ela não ocorreu, né? Na área de energia elétrica, a gente continuou muito parecido com o que a gente tinha. Ao contrário, a gente teve um momento ali de muita pressão de custo, né? Não só... A gente pode falar que São Pedro não ajudou, mas essa é uma expressão horrível, porque planejamento serve para isso. Então, se por um lado o governo Bolsonaro ele tinha muito mais como tônica vender as estatais, né? Vender a Eletrobras, o que de fato ocorreu, né? Ele conseguiu desestatizar a Petrobras, queria reduzir custos, queria cortar cargos no governo, né? Então ele caminhou por esse lado, mas deixou um pouco a desejar no lado do planejamento, para onde queremos levar o país, né? Porque também é isso, né? Assim, de repente é importante ter um rumo. O empresário, ele vai precificar esse rumo, né? Então, claro, o empresário ele vai querer mais facilidades de licenciamento, desregulamentação, né? Um ambiente menos burocrático. Um ambiente menos burocrático, menos mais atrito. Estável, né? Mais estável. Mas ele precifica isso, de forma que a gente já até tem visto um pouco os empresários precificando aí, se tiver uma mudança no rumo, já está precificado nessa altura do campeonato aí de 2022. Então, eu acho que é importante a gente perceber que planejamento vai ser muito importante. O novo governo ele vai precisar trazer, sim, para que rumo que eu quero levar esse barco. E quais são as políticas públicas que eu vou fazer? De fato, eu acredito que o governo Bolsonaro ele nem se propunha a ser tão rígido num planejamento, ou um plano de vou levar o país a 10, 20, 30 anos, para onde quero ir. Não era essa a proposta do governo Bolsonaro, né? Era realmente passar de um momento para o outro. A gente teve um impeachment no meio, mas não era uma continuidade disso, porém com outra perspectiva, né? E foi o que foi feito, como citei aqui, a desestatização da Eletrobras, era uma promessa deles e que fazia foi parte feito. do programa. Fazia parte do programa. Então agora a gente tem que ver o que vem pela frente.
como eu disse, a abertura total é um problema. E eu vou aproveitar e vou comentar aqui um pouquinho sobre o que a gente tem ouvido, então, né, do que seria um plano de governo, do que seria uma proposta de um eventual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso, né, viesse a assumir novamente o Palácio do Planalto. Na semana passada, a gente assistiu a um debate da instituição que se chama Ascende Brasil, com as 3 principais campanhas. O presidente Bolsonaro não enviou representante, então a gente tem que falar um pouco mais no que ele tem feito, né, como plano. Mas, então, participou, né, esse debate contou com as presenças do Maurício Tolmasquim, que foi ex-presidente da EPE e foi formulador da campanha, está sendo formulador da campanha da parte elétrica energética do Lula. A gente teve o Daniel Keller, que estava representando o candidato Ciro Gomes, e a gente teve a Karina Bugarin, que representa a Simone Tebet, do PMDB. Interessante que a Karina Bugarin, ela é da equipe de Helena Landau. Interessante a escolha de Helena Landau pela Simone Tebet, né? Helena Landau, que ficou conhecida como a musa das privatizações, né? Então, traz sim uma toada toda liberal, né? Menos estatista para essa campanha. Nesse debate, Karina Bugarin, né, a formuladora econômica, interessantíssimo que ela traz sempre sobre atributos econômicos. Então, ela diz o seguinte, não, a gente não precisa fazer um planejamento se eu quero expandir eólica, PCH ou gás. Não, eu precifico esses atributos econômicos e faço um leilão. No leilão, vai estar precificado, a gente vai conseguir endereçar os atributos econômicos, ambientais, e isso vai se resolver. Então, uma toada bem econômica, economicista, né, bem interessante. Daniel Keller, também um economista, ele também fala sobre alguns pontos de planejamento, muito focado em hidrelétricas, tá? Ele, inclusive, fala, devemos revisar o plano de fazermos hidrelétricas com reservatórios. Isso foi algo que vem sendo abandonado por questões ambientais, né? É difícil você conseguir desapropriar uma área grande para fazer um reservatório, então a gente reduziu isso, né? Assim, o país caminhou muito mais para eólica, etc. Mas Daniel Keller, da equipe do Ciro, diz que não, deveríamos voltar a ter reservatórios de hidrelétricas para termos o seguro, né? A bateria em água, né? Maurício Tolmasquim, ele sempre foi, então vou focar aqui no Lula, que afinal, né, lidera as pesquisas ao lado do atual presidente, né, são os dois ali na frente das pesquisas. Maurício Tolmasquim, ele tem muito uma toada de energia eólica, ele sempre trouxe esse debate, ele é muito a favor da energia eólica, e ele traz um fator ali que ele fala sobre as eólicas offshore. Isso é algo novo, algo que foi introduzido pelo governo Bolsonaro, então também uma novidade do governo Bolsonaro, que é você poder fazer eólicas, usinas eólicas, no meio do mar, em plataformas. O que eu tenho a destacar, Camila, então, veja, é parecido com o que nós tínhamos em governos passados, né, nos governos do PT anteriormente, um foco em renováveis. A eólica é um potencial que o Brasil tem, é barato, né, é um potencial. Mas ele fala do offshore. Então, até teve uma provocação, né, que um colega da Argus Media, mesmo com a gente conversando sobre pauta, ele falou o seguinte, poxa, então veja, né, eólica offshore é feito em plataforma. Petrobras sairia na frente nessa, né, porque a Petrobras é quem mais sabe fazer plataforma no Brasil. Então, vejam, isso não foi dito pelo Tolmasquim, né, isso é uma coisa, um papo entre jornalistas. Uma elucubração nossa. Uma elucubração, né. Mas, talvez, então, e aí já encerro aqui, né, falo sobre isso, Maurício Tolmasquim, ele reforça muito em segurança jurídica, né, então acho que isso também é Conrado citou isso um pouco no começo da fala dele, mas o Brasil, né, tem muito esse orgulho de falar, nós somos um país sério. Contratos aqui são cumpridos. Contratos aqui são cumpridos, né, fiquem tranquilos, nós não vamos fazer uma coisa louca, né, de você vem investir aqui, daí eu reestatizo a tua empresa e tchau, benção. Não, o Brasil se jacta muito disso, de cumprir contratos, né? Tolmasquim falou isso diversas vezes, então essa é a tônica. De fato, nós vimos aí como foram os governos, de fato não houve rasgar contrato, né, nos governos. De nenhuma área. De nenhuma área, nenhum dos dois governos, nem, né?
E ele dá, então, né, talvez a gente possa ver, sim, a Petrobras tomando um espaço maior em algumas áreas, né? Então, esse, sim, é um assunto que a gente ouve, às vezes, entre nossas fontes, né? No mercado de gás natural, como eu disse, temos catracas, mas a gente pode ter, sim, a empresa, a Petrobras, com uma visão diferente de que deve voltar a tomar espaços, ocupar mais o espaço, né? E, de repente, então, voltar a investir mais em energia elétrica, em outras coisas que ela ficou proibida, né? A partir do governo Temer, ela se desfez de tudo isso. E, por fim, outro problema, outra questão que Maurício Tolmasquim traz, chama atenção, é sobre subsídios, é sobre essa conta que eu falei muito grande, né? Da CDE, a Conta de Desenvolvimento Econômico, que hoje em dia carrega muito subsídio lá, né? Virou aquela coisa assim, poxa, eu preciso fazer um agrado para os agricultores. Então, vou fazer a energia deles ficar mais barata, vou dar um desconto. Quem vai pagar? Todos nós dividindo na conta de subsídios, né? Então, a gente tem ali um subsídio de uma forma não adequada, né? Porque ele é quem paga. Quem está pagando a conta de luz pode ser uma pessoa mais pobre que está pagando um subsídio para o mais rico, né? E Maurício Tolmasquim diz que isso, então, deve ser repensado e que subsídios que sejam plausíveis, que sejam discutidos e sejam plausíveis, eles devem, então, ser colocados no orçamento da União. Então, sim, um debate da sociedade, etc. Mas, Camila, tudo isso, né, precisa combinar com o Congresso. Precisa combinar com todo mundo. Você tocou num ponto importante, Flávia, que fala um pouco de transição energética, né? A gente está falando de uma nova matriz e de uso da eólica como energia elétrica e tal. Então, eu vou trazer de volta para o Conrado. Quando a gente fala um pouco de transição energética, é impossível não falar de biocombustíveis, né? E o Brasil foi tão pioneiro na área de biocombustíveis com o programa do etanol lá atrás, né? E segue sendo um dos principais mercados do etanol. A gente vê um mercado de biodiesel que se abriu totalmente a partir de janeiro também, né? Exemplo do mercado de gás, a gente teve um mercado de biodiesel se abrindo. Qual que você acha que vai ser o espaço dos biocombustíveis nas políticas de governo, seja ele um novo governo Bolsonaro, seja ele um governo Lula? Que espaço a transição energética, de uma maneira geral, e focando um pouco em biocombustíveis, tende a ocupar nesse debate? Legal, é interessante que nas conversas que eu tive com as fontes aí do setor nos últimos dias, esse foi o ponto que é mais um ponto de interrogação entre todo mundo, assim. O pessoal fica bastante com a pulga atrás da orelha do que vai acontecer, porque, teoricamente, a esquerda ela é um pouco mais ligada a essa questão com a preocupação ambiental. Então, como você até falou da questão do etanol, o Lula, no primeiro para o segundo mandato dele, ele foi um entusiasta do biodiesel por meio da Mamona. Eu lembro de uma reunião que ele trouxe o George Bush aqui no Brasil em 2007 para falar de política de etanol. Então, assim, você tem esse lado da volta do Lula que muita gente comenta e fica assim sem saber muito como que isso seria nesse eventual novo mandato dele. Por outro lado, no meio do caminho, você teve também uma gestão Dilma Rousseff que foi bastante negativa para o setor de etanol. Teve uma ingerência muito forte ali em relação a preços e prejudicou muito o etanol anidro, que é misturado na gasolina. Então, ficou uma situação muito complicada aí para o setor. Concretamente, pensando no etanol, das pessoas com quem eu ouvi, não se espera grandes mudanças com continuidade do Bolsonaro ou se Lula vier a ser eleito. Vai continuar mais ou menos do que vem acontecendo. O que pode ser interessante para o lado do etanol é que se avançarem as vendas de refinarias, isso quer dizer a Petrobras se afastando mais da bomba de combustível, você cada vez mais vai ter menos receio de algum tipo de ingerência em preços que poderia prejudicar o setor. Então, do etanol não se espera grandes mudanças. No caso do biodiesel, até interessante, né? A Argos faz essa cobertura de preços de biodiesel aqui, já começou desde o fim do ano passado. Antes mesmo da abertura. Antes mesmo da abertura, né? E quando começou aqui já o mercado de venda direta, vem cobrindo, vem acompanhando bastante, vem ganhando bastante relevância, até de volume negociado que a gente vem acompanhando. Então, no caso do biodiesel, o governo Jair Bolsonaro ele é visto com algum ceticismo por algumas questões de, por exemplo, não ter avançado na agenda de B13, da mistura do biodiesel ao diesel chegar a B13 ou até um pouco mais. Que era o projeto até 2023. Que era o projeto, exatamente. Então ficou a política em B10,
Então tem muita gente do setor descontente em relação a isso. E houve agora um revés também em relação às metas de descarbonização do RenovaBio. Então, junta isso com a questão de Lula e esquerda dando mais embasamento ou querendo mais medidas em prol de sustentabilidade e meio ambiente. Então, se desenha um cenário de que pode haver aí um interesse das pessoas de saber como que seria esse governo Lula numa condição de como que está agora, e essa presença da esquerda mais forte ao critério, à preocupação ambiental. E aí tem todo um contexto também de pano de fundo que a gente vem acompanhando até pela situação caótica do clima lá no hemisfério norte, o próprio plano Biden, um plano bastante ambicioso contra as mudanças climáticas. Então se desenha um cenário aí para frente de que esse tema do meio ambiente, da sustentabilidade, da transição energética vai ocupar cada vez mais relevância. E o Brasil não vai poder ficar de fora disso. E o Brasil não vai poder ficar de fora. O Brasil, né, visto não só dos temas todos que nós falamos aqui, de energia, de agricultura, comida, parte renovável, então ele é muito, muito relevante. E o Lula, ele tem um certo prestígio no mercado internacional. Não seria uma coisa que eu imagino que teria efeito já de imediato, mas eu acho que é alguma coisa que eventualmente poderia, meu palpite, assim, que poderia ao longo do tempo ser positiva, nesse caso, se der Lula, para a questão do biodiesel e de biocombustíveis. Agora, é claro, é um setor que ele vai sempre ter como debate a competição do uso da terra para a produção de combustíveis ou para a produção de alimentos, né? Então, a soja vem em uma tendência de alta das commodities, mesmo as outras alternativas, óleo de palma, caroço de algodão, estão todas um pouco pressionadas. Então, esse debate em uma situação de inflação, ele vai ser sempre um limitador, né? Assim, a política não foi para B13 porque vinha sendo pressionado, aumentando os preços de sebo bovino, o preço do óleo de soja, que são as matérias-primas do biodiesel, e aí optou-se por ficar para o B10. A própria questão das metas de descarbonização também adiou-se o cumprimento agora para dezembro, para setembro do ano que vem, porque estava impactando no preço final da bomba. Então, você sempre vai ter, até você ter uma política de descarbonização, eventualmente até envolvendo outros países, uma coisa bem firme, todas essas metas ligadas à transição energética, ligadas aos biocombustíveis, elas vão ser sempre sensíveis a algum problema de inflação que acaba afetando ali na ponta final, e é bastante impopular aí para qualquer governo. Gente, acho que eu ficaria aqui horas discutindo o assunto, não vai faltar para a gente falar de todos esses setores que a gente vem acompanhando tão de perto na Argos. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de vocês e esse debate tão rico que a gente fez aqui. Agradecer o nosso ouvinte, né, pelo 100 episódios já nos acompanhando aqui. Obrigada pela participação nesse episódio especial do Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português podem ser encontrados na página da Argos em www.argosmedia.com/falando-d-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os assuntos que pautam os mercados de commodities e os seus impactos para o Brasil e a América Latina. A gente tem mais um episódio na semana que vem, então a gente se vê lá. Até lá!